Shalom, paz seja convosco. Queridos, quero compartilhar com vocês uma palavra no livro de 2 Reis, ou 2 Reis, que vai nos contar a história do rei Manassés. A palavra de Deus fala que antes do rei Manassés tinha o rei Ezequias. E o rei Ezequias, ele nunca houve um rei que confiasse tanto no Senhor, nem antes e nem depois dele. E Ezequias fez tudo que era bom, tudo que era reto aos olhos do Senhor. Até que um dia ele vai vencer uma guerra. E quando ele vence essa guerra, ele acha que ele venceu na força do seu braço e não na força da mão de Deus. Ele vai ficar enfermo. E o profeta Isaías vai dizer para ele o seguinte: olha, você tem 3 dias para colocar a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Mas ele era tão reto e tão justo que ele vai fazer uma oração. Ele vai virar o seu rosto para a parede e vai fazer uma breve oração ao Senhor, mostrando as obras das mãos dele. E quando Deus olhou para as obras da mão do rei Ezequias, eram tantas e eram tão boas, ele andou tão perfeitamente no caminho do Senhor, cometendo somente um erro. A palavra de Deus diz que o Senhor voltou-se para o rei Ezequias. E antes que Isaías saísse do pátio, mandou dizer que ele ia acrescentar mais 15 anos de vida. Nesses 15 anos de vida, nasce-lhe Manassés. Manassés, querido, não é qualquer um. Manassés é filho de crente. Manassés sabia quem era o Deus de Israel. Manassés sabia como ele deveria proceder diante de Deus. O seu pai fez tudo que era reto, fez tudo que era certo diante dos olhos do Senhor. Mas Manassés resolveu seguir o caminho do seu avô Acais. E Acais não era bom. Acais tinha um coração mau, o coração corrompido. Acais fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. Ele serviu a outros deuses, ele queimava incenso. Acais não era fácil, não. Então, na hora de escolher o caminho que deveria seguir, em vez de escolher o caminho do seu pai Ezequias, ele resolveu escolher o caminho do seu avô Acais. E a palavra de Deus diz que ele fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. Pensa em um rei mau. Pensa em um rei que fazia tudo que era contrário à vontade do Senhor. Esse era o rei Manassés. A palavra de Deus diz que ele era tão mau que ele fez Judá. Ele se corrompeu e fez Judá também se corromper. Ele, além de andar errado, trilhar o caminho errado, ele fez com que o povo de Deus também trilhasse o caminho errado. Tão mal que ele era, ele queimava incenso, fazia altares a outros deuses, teve a ousadia de colocar escultura, imagens dentro da casa do Senhor, no pátio. De mal que era o seu coração, fazia sacrifício humano, derramou muito sangue. De tão mal que o rei Manassés era, fez passar os seus filhos no fogo. Não era nem um pouquinho humano, não era nem um pouquinho bom. E o pior de tudo é que a palavra de Deus diz que Manassés fazia isso para deixar o Senhor irado. Pensou? Alguém fazer alguma coisa para irritar ao Deus de Israel? E Deus deixou, queridos. E Deus deixou ele fazer o que ele bem queria. Porque Deus é assim. Às vezes o homem está fazendo tudo que é errado. Pensa você, estou fazendo tudo que é errado. E Deus simplesmente não faz nada. Deus simplesmente está me dando corda. E isso me dá até entender que Deus, na verdade, não está se importando com nada. Deus não está vendo. Deus não existe. Não é assim que às vezes nós pensamos? Quando a gente vê o proceder de algumas pessoas, a gente fala: se Deus existisse, isso não estaria acontecendo não. Mas Deus deixa, querido. Deus permite que às vezes o homem anda no caminho errôneo. Deus permite que o homem muitas vezes participa da mesa, não que ele preparou, mas que Satanás preparou. E a mesa que Satanás prepara, querido, aos nossos olhos muitas vezes ela parece ser boa. Parece ser agradável aos nossos olhos. E tudo que Manassés fazia parecia ser bom e agradável aos olhos dele. O diabo tinha entrado dentro do coração dele. E às vezes a gente nem entende, né? Como filho de um pastor,
que andou, que conheceu, que viu as obras de seu pai, se desviou dessa maneira? Como pode? Como pôde Manassés escolher o caminho de Acais e não do rei Ezequias? Deus deu corda para ele e ele fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor está vendo, porque Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Vê, sabe, conhece e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está vendo Manassés fazendo. Deus vê tudo que eu faço. Deus vê tudo que você faz. Deus sabe aonde eu ando e Deus sabe aonde você anda. Deus sabe o meu proceder e Deus sabe o seu proceder também. Se eu fizer minha cama lá na alva, lá Deus está. E se eu descer a mais profundeza do abismo, ali Deus também está. Nada é oculto aos olhos do Senhor. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor. Manassés se deixou-se levar como uma folha, como um moinho que o vento espalha. Foi deixando-se levado pela mão de Satanás. Satanás usou ele de uma maneira tão grande, que até a morte do profeta Isaías foi culpa do rei Manassés. Diz os estudiosos que o profeta Isaías foi morto cerrado ao meio. Assim morreu o profeta Isaías, a mando do rei Manassés, porque não quis dar ouvido à voz do Senhor e fez tudo que era mal e fez o povo pecar. Só que Deus foi dando corda, até que um dia a palavra de Deus falou assim: basta, porque há momento que Deus dá um basta. Você pode fazer tudo que é errado, pode andar erradamente no caminho do Senhor, mas uma hora Deus vai dar um basta. Então você que está aí preocupado com aqueles que estão andando errado e parece que Deus não vai fazer nada, não se preocupa não. Haverá um momento em que Deus vai se levantar e Deus vai colocar aquilo que está fora no lugar. Deus traz, algumas pessoas falam, não, Deus não traz de ninguém pelo mal não. Isso é história, isso não é verdade não. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. E a gente vai ver que muitas vezes Deus realmente vai trazer o homem no amor, mas muitas vezes, querido, ele vai trazer na dor. Lembra quando Davi pecou? Quando Davi caiu, a palavra de Deus diz que ele ocultou, ele achou que ninguém estava vendo, ficou quietinho. Deus levantou o profeta Natan e mandou ir lá. E disse para Davi que até aquela hora estava lá quietinho, apesar que os seus ossos estavam envelhecendo, estavam enfraquecidos diante do Senhor. Orava a ele pedindo a Deus para não retirar dele o espírito. Natan teve que ir lá, Natan profetizou e falou: você pecou, mas o negócio é o seguinte, a espada nunca mais vai sair da tua casa. E pensa em um monte de coisas ruins que o rei Davi passou. Começou com a morte do filho de Betseba, o primeiro filho, porque o segundo filho reinou, que foi o rei Salomão. Pensa que coisas horrendas aconteceu na vida do rei Davi, porque havia pecado. Mas Deus trouxe Davi ao arrependimento. E Davi o tempo inteiro pedia: não afasta, porque Davi era segundo o coração de Deus. Não afasta, não retira de mim o teu espírito. Mas pagou, queridos, o alto preço. Mas Manassés não. Manassés fazia para irar mesmo o Senhor, para perturbar mesmo o Senhor. E aí Deus vai levantar o rei da Síria e vai pegar Manassés e vai colocar ele num carro de espinho. E vai colocar argola no seu nariz, vai acorrentar, porque é assim que Satanás faz. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Satanás veio para colocar o homem no estado mais degradável, mais horrível, mais pecaminoso, mais tortuoso. O caminho de Satanás, ele é tortuoso, ele é mau, ele acorrenta. Ele coloca o homem num carro de espinho, ele coloca argola no nariz, ele transforma, ele tira um rei do seu trono e leva cativo. E lá está Manassés agora, alguém que estava no trono, alguém que devia servir ao Deus de Israel, que devia ter seguido o caminho do seu pai, num carro de espinho, sendo levado. Enquanto o carro andava, os espinhos espetavam. Enquanto o carro andava, as correntes, querido, na mão dele, aprisionado, um rei aprisionado, com argola no seu nariz. Ele se lembra do Deus de Israel.
Certamente ele deve ter se lembrado daquela oração que ele fez, que o pai dele fez, o rei Ezequias. Lembrou das obras? Agora ele foi se lembrar do Deus de Israel? Agora ele se voltou para o Deus de Israel? Se fosse eu, será que eu teria perdoado? Se fosse você, será que você teria perdoado? Mas quando nós falamos de Deus, querido, nós estamos falando de um Deus misericordioso, compassivo, que dá corda ao homem. Tardio em ira-se e grande na sua misericórdia, mas houve um momento que a ira do Senhor veio sobre o rei Manassés. Mas a misericórdia do Senhor, a palavra de Deus diz que quando o homem se arrepende do mal que ele está fazendo e se volta para o Senhor se volta para ele. Eu não teria perdoado, mas pensa, eu e você neste momento, vamos pensar junto, se não fora a misericórdia de Jesus, teria perdão para mim? Teria perdão para você? Se todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, que nenhum de nós merecíamos, que foi através do sangue de Jesus na cruz do Calvário, que trouxe remissão e perdão para os meus pecados e para os seus pecados? E você vai dizer para mim, eu não, você sim. A palavra de Deus diz que nós pecamos, todo homem peca no falar, no pensar, peca, somos pecadores, pecadores arrependidos, mas somos pecadores e pecamos em todo o tempo diante dele. Alguns cometem pecados horríveis, horrendos, que parece que não merece perdão, mas o Senhor não veio para nem veio para aqueles que se acham que é santo, ele veio para os pecadores, ele veio para aqueles que se arrependem, para aquele que se volta para ele, para aquele que se dobra, para aquele que se reconhece quem é ele. E Manassés, naquele momento de dor, de angústia, de tribulação, que havia destruído tudo que o seu pai Ezequias tinha feito e andou no caminho do seu avô Acais, a palavra de Deus diz que ele se volta para o Senhor e se lembra do Senhor, e o Senhor olha, e o Senhor aplaca com a oração do rei Manassés. E a palavra de Deus diz que ele estava sendo levado para a Babilônia. Não nos diz como ele foi solto, mas diz que o Senhor o livrou. Nos diz que o Senhor tirou ele daquele carro de espinho. O Senhor tirou ele das mãos de Satanás. E o Senhor fez as correntes dele cair ao chão. Tirou as argolas do seu nariz. O Senhor o livrou da mão do diabo. Livrou da mão da tentação. Livrou de ser levado para os babilônios, tirou ele, não deixou ele ser escravo, e ele voltou-se para o Senhor. E o Senhor, quando o livrou da mão do inimigo, a palavra de Deus diz que ele voltou e ele derrubou os altares. Ele aprendeu uma lição. Às vezes o homem precisa aprender uma lição. Às vezes o homem quer contender com Deus sem causa nenhuma. Sem causa nenhuma, o homem quer contender com Deus, quer brigar com Deus. E quem brigou com Deus e perseverou? Quem lutou com Deus e venceu? Ninguém. Ele não venceu. Ele teve que se voltar para o Senhor. Ele teve que se lembrar quem era o Senhor. Ele teve que se humilhar, se rasgar. E quando tudo isso aconteceu, ele derrubou todos os altares que ele havia feito a outros deuses e voltou a servir ao Senhor. Trouxe o povo também ao arrependimento. Queridos, o nosso Deus é bom, o nosso Deus é misericordioso. Eu quero falar para você nesse dia que tenha olhado para alguém que, segundo aos teus olhos, segundo o teu amor e segundo a tua misericórdia, aos teus olhos não tem mais jeito e para você não tem perdão. Mas para o nosso Deus, querido, ele é especialista em virar cativeiro, especialista em fazer corrente cair no chão, especialista em tirar o homem do lamaçal do pecado, especialista em virar cativeiro, escrever nova história. O nosso Deus é especialista em curar enfermo, em libertar cativo, em transformar vida, em regenerar o homem, de tirar o homem da mão de Satanás e fazer o homem grande na presença dele. Quantos testemunhos que você ouve dizer, e tem algumas pessoas que até dizem, eu não acredito, eu não acho que houve mudança.
Tadinho de você. Quem é você para pensar dessa maneira? Quem é você para contender com o Deus de Israel? Como o Deus de Israel não pudesse mudar nem transformar o homem, para que você olhe e diz, eu não acredito. Problema teu, querido. Problema teu que não acredita naquilo que Deus pode fazer. Você acreditando ou não, Ele é Deus. Você acreditando ou não, Ele transforma. Você acreditando ou não, Ele faz, porque Ele é Deus e você é você. Ele é o Criador, você é a criatura. Ele é o Todo-Poderoso, você simplesmente é o pó. Você simplesmente é o vaso na mão do olheiro. Se Ele quiser, Ele pega você, Ele quebra, Ele amassa, Ele faz tudo de novo. E aí? Deus pode ou não pode transformar a vida do homem? Sim, querido, Deus pode sim. Deus pode tirar o homem do lamaçal do pecado, por pior que ele tenha feito, por pior caminho que ele tenha andado. A palavra de Deus diz que Deus livrou Manassés, mas não perdoou os seus pecados. Ele teve que pagar. A palavra de Deus não conta como ele pagou pelos seus pecados, né? Além de ser, com certeza, antes dele parar naquela carroça de espinho, com certeza houve uma guerra com o rei da Síria. E o rei da Síria venceu. Porque é assim que Deus faz. Deus levanta o inimigo para pelejar, para que o homem venha se voltar. E aí, o homem volta ou não volta no seu momento de dor para Deus? O homem se arrepende ou não se arrepende? Deus traz ou não traz no momento de dor, no momento de tribulação? Deus faz e traz o homem todo quebrado para Ele ou não traz? Traz. Ele traz. Ele trouxe Davi. Ele trouxe Jonas dentro de um ventre de um peixe. Ele trouxe Manassés em um carro de espinho. Ele trouxe. Deus traz, querido. Deus, Ele faz do jeito que assim lhe apraz. Segundo o querer, a boa vontade, segundo o teu grandíssimo amor e misericórdia sobre a minha vida e a tua vida também. Deus assim abençoe a todos, em nome de Jesus.